Depois de resolver os assuntos problemáticos, a vida de Leilin afundou em completa serenidade. Todos os dias, além de meditar em horários fixos e usar a radiação do Fingerbone de Lamia para amadurecer sua própria linhagem, ele foi enfiado no laboratório. Ele já havia recuperado completamente as informações sobre as combinações de linhagem. Além disso, ele iria patrulhar seu território e mentor Snoopy na ocasião. Tais dias pacíficos eram difíceis de encontrar. Com o passar do tempo, sua força foi aumentando lentamente, e era algo digno de se alegrar. Antes que alguém soubesse, a autoridade de Leilin havia sido firmemente estabelecida em seu território. O gigantesco Onyx Castle elevou-se neste pedaço de terra, tornando-se o núcleo de poder neste mundo. Com o passar dos anos, deixou sua marca na história. Além de ser indestrutível, o castelo agora tinha alguma história, algo que só os castelos da verdadeira nobreza poderiam acumular. A única constante era a enorme torre de magos nas proximidades, seu brilho eterno aparentemente eterno. Dentro da torre, Leilin estava deitado em uma enorme mesa experimental seminua, seus músculos firmes visíveis. Alguns braços robóticos seguravam uma bola de cristal translúcida acima dele, liberando raios vermelho-sangue que varriam seu corpo. Seus olhos estavam fechados, como se tentassem sentir alguma coisa. Se alguém olhasse através da superfície da bola de cristal, eles poderiam vagamente ver uma espinha dorsal branca leitosa suspensa no centro da bola de cristal, emanando uma luz misteriosa. Todo o processo durou um total de 2 horas antes de os braços robóticos recuarem para suas válvulas. Leilin então abriu os olhos. No entanto, suas pupilas tinham se tornado âmbar, ainda contendo um brilho sinistro. No momento em que abriu os olhos, as ferramentas à sua frente tornaram-se cinzas, transformando-se em pedra. Os alarmes de vários aparelhos começaram a tocar incessantemente. Leilin baixou a cabeça, pensativo. A linhagem é muito rica, isso também pode ser um problema. Quando ele levantou a cabeça mais uma vez, o âmbar em seus olhos havia desaparecido, substituído por um par de pupilas negras sem fundo. A pele amarela farfalhou quando ele rasgou uma camada de seu corpo e a jogou de lado. A pele ainda tinha fluidos e traços deixados pela balança. Leilin continuou a arrancar a pele morta, como se fosse uma muda como uma cobra. Esta já é a 3ª vez que estou passando por muda. Leilin olhou para a pele derretida enquanto o desamparo passava por seu rosto. O avanço de Warlocks foi feito através da meditação e transformação do corpo, progredindo para se tornarem criaturas antigas. Pode-se dizer que quanto maior o número do Warlock, menos humanos eles seriam. O mesmo aconteceu com os Warlocks do clã Ouroboros. Como a linhagem de Leilin era a de uma serpente gigante de Kemoin, ele naturalmente passaria por períodos de muda em seu crescimento. No entanto, sob a radiação do Fingerbone de Lamia, o processo de muda tinha sido muito acelerado. Gênio da torre, prepare água morna para meu banho. O gênio da torre agiu rapidamente sob a ordem de Leilin. Antes mesmo de chegar ao banheiro designado, havia sido preparada uma fumegante água quente. As partículas elementares da água foram condensadas em um líquido puro e foram extremamente adequadas para os corpos e a pele de Warlocks através de proporções especializadas. Leilin estava deitado contente na piscina de banho de mármore preto. Quando ele olhou para sua pele clara e macia, seus olhos diminuíram ligeiramente. Toda vez que ele mudava, sua força aumentava rapidamente. A taxa de seus avanços recentemente foi verdadeiramente aterrorizante. Leilin olhou para a palma da mão. Quem teria pensado que estas mãos magras comuns poderiam esconder tal poder extraordinário? Como o tempo voa. Essa minha vida de lazer já dura há um século. Leilin mergulhou em pensamentos profundos. De fato, quase 100 anos se passaram desde sua incursão na Terra Esquecida. Um período de tempo tão longo foi o suficiente para que famílias comuns passassem entre 4 e 5 gerações,
Mas tudo isso para Leilin o fazia parecer mais maduro. Dada a sua expectativa de vida como um Arlok de alto escalão, ele poderia ser dito ainda em sua adolescência. Neste último século, Leilin manteve um estilo de vida discreto, mergulhando em pesquisas e estabelecendo elos entre sua própria base de conhecimento e a do continente central. Ele chegou até a fronteira em várias áreas. O AI e os dados do chip também foram atualizados várias vezes. Leilin Farleer, Rank 3, Hidrofase, Warlock. Linhagem, Serpente Gigante de Kemoin, Força 30, Agilidade 30, Vital Força 45,5, Força Espiritual 315,6, Poder Mágico 315, Poder Mágico em sincronização com Força Espiritual, através da maturação da linhagem sanguínea do Lamia Fingerbone. Mesmo sem o consumo de poções de força espirituais, a força espiritual de Leilin aumentou dia a dia, até o ponto em que ele cumpriu os requisitos para avançar para a hidrofase. Há 20 anos, Leilin usou a formação de feitiços de joelho e hidrofase de Rol para finalmente condensar sua força espiritual, saindo da hidrofase. Havia ainda mais méritos no amadurecimento de sua linhagem. Sua força e agilidade, que haviam estagnado por um longo tempo, experimentaram um crescimento exponencial, enquanto sua vitalidade aumentava constantemente também. Uma vez que tanto a força quanto a agilidade atingiram 30, Leilin sabia que mesmo a linhagem de Serpente Gigante de Kemoin não poderia levar a um aumento indefinido nessas áreas. Este foi provavelmente o seu limite atual. Da mesma forma, o aumento da vitalidade de cada muda consecutiva estava diminuindo. Parecia que também diminuiria a velocidade. Leilin cerrou os punhos, sentindo a onda de força interior. Apenas a radiação da espinha dorsal de Lamia poderia trazer tantos benefícios. Ele murmurou para si mesmo ao sentir o aumento de poder da muda, seu sangue explodindo de vitalidade. Fora do banheiro, duas vozes agradáveis parecidas com as de um Oriole soaram. Mestre, é hora do almoço. Leilin sorriu e saiu do banheiro. Duas adolescentes em trajes de camareira estavam ajoelhadas nos dois lados do banheiro. Eles não mostraram um tom de timidez quando ele saiu nu, usando uma grande toalha branca para secá-lo e vesti-lo em um manto solto. Ficou claro que essas duas ondas de energia emitidas eram exclusivas para classificar um mago e possuíam um charme especial. Eles eram realmente Warlocks. Mesmo que fossem apenas de nível 1 e não tivessem uma linhagem pura, eles ainda eram difíceis de encontrar. Eles eram Warlocks sob a orientação de Leilin. Os dois eram na verdade irmãs que vieram da mesma tribo da família dos Giantmanquestrisnak Warlocks. Devido às restrições de suas linhagens, sua posição no clã Ouroboros era muito baixa. Uma vez que Leilin divulgou a notícia de que ele estava contratando, a família imediatamente enviou essas duas irmãs para servi-lo em sua torre. A Magusta Awar era extremamente perigosa. Até mesmo seus alojamentos tinham grandes quantidades de radiação, e os plebeus não poderiam morar no local. Apenas magos eram adequados para permanecer dentro. A Magusta Awar de Leilin era naturalmente aberta apenas a alguns de seus acólitos e subordinados. Mesmo que tivessem acesso apenas às áreas de convivência e a alguns laboratórios, era mais do que suficiente para eles serem levados às lágrimas. Mentor no refeitório, Leilin viu Snoopy. Aquele garoto já havia avançado para se tornar um Warlock de nível 2. Por sua linhagem Black Orlsnak e escassa aptidão natural, foi considerado um grande feito. Leilin acenou com a cabeça levemente e sentou-se na cabeceira da mesa. As duas irmãs gêmeas imediatamente serviram comida deliciosa. Como vai a limpeza da biblioteca? Perguntou Leilin a Snoopy enquanto comia. Durante a organização e o influxo de livros na biblioteca, Leilin notou a paixão do Snoopy por eles e decidiu entregar o lugar inteiro para ele gerenciar. Está indo bem. Apenas a área B3 sofreu alguma oxidação moderada,
Mas eu já pedi ao gênio da torre para isolar a região e lidar com isso, ele respondeu humildemente. Além disso, os cativos trancados nas áreas experimentais ficaram mais irritados, e a taxa de consumo de energia dos cômodos aumentou 1,9%. A próxima parte chamou a atenção de Lei Lin. Depois do almoço, ele foi ao porão da torre do Mago Estrondo. Os ruídos intermitentes que ele ouviu depois de entrar na área fizeram com que ele franzisse a testa. Ele veio para a área fora da sala de ligação. Através do vidro reforçado, ele podia ver um grande kobold de olhos vermelhos. Grandes quantidades de baba escorriam de sua boca enquanto ele batia a cabeça nas paredes repetidamente. Toda vez que ele fazia isso, uma corrente elétrica azul grossa disparava contra o corpo do kobold, queimando seu exterior escamoso bege avermelhado para um preto carbonizado. Lei Lin franziu a testa e ordenou: recupere suas informações. O gênio da torre projetou uma tela na frente dos olhos de Lei Lin. As palavras e figuras densamente compactadas do diário cirúrgico e das imagens de vigilância foram colocadas à sua frente. Após o experimento inicial de fortalecimento da linhagem, os sintomas da histeria apareceram no 8º dia. Lei Lin acariciou o seu queixo. Este kobold não tem mais valor observacional. Livre-se dele e envie sua carcaça para a sala de dissecação. Autoridade verificada. Livrar-se do kobold. O gênio da torre respondeu sem emoção. Afinal, foi programado para colocar as ordens de Lei Lin como a primeira prioridade. Uma luz negra riscou o céu, e o kobold histérico que foi confinado imediatamente caiu no chão. Num piscar de olhos, esse aterrorizante kobold, que estivera tão perto de alcançar o 3º posto, pereceu completamente, sem poder lutar. Os portões da prisão então se abriram, e alguns fantoches adamantinos levaram a carcaça kobold sem vida para fora em uma maca.